estática, agora de um corpo pontiforme. Em um pêndulo, um fio de massa desprezível sustenta uma pequena esfera magnetizada de massa igual a 0,01 kg. Massa. O sistema encontra-se em equilíbrio. Com um fio de sustentação em uma direção perpendicular ao solo. Um ímã, ao ser aproximado do sistema, exerce uma força horizontal sobre a esfera e o pêndulo alcança um novo estado de equilíbrio. Então, de novo, ele fica em equilíbrio, com o fio formando um ângulo de 45 graus com a direção inicial. Admitindo a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule essa força magnética, né? Calcule a magnitude, a intensidade, o módulo da força magnética em newtons. Então, para ficar mais simples, eu vou tentar desenhar a situação para você aqui. Ó. Imagina que eu tenho no teto um pêndulo que inicialmente estava em repouso aqui na vertical. Porém, eu coloquei um ímã e ele foi atraído por esse ímã. Ficando agora em repouso, porém formando um ângulo de 45 graus com a direção que eu estava antes. Por que ele ficou em repouso nessa situação? Porque surgiu uma força nessa direção chamada de força magnética, que é a força que o ímã está o atraindo. E eu quero saber, calcule essa força. Agora, além dessa força, para o corpo ter massa, ele tem uma força-peso que sempre é vertical e para baixo. Peso é massa vezes gravidade. 0,01 vezes 10, então dá uma força de 0,1 newtons. Mas eu também tenho um fio, e todo fio exerce uma força de tração. Que nesse caso, em relação ao meu eixo X e meu eixo Y, ele está inclinado. Né? Aqui é o eixo Y, olha lá, aqui é o eixo X. Então, ao invés de trabalhar com a tração, eu vou trabalhar com as suas componentes. Essa é a componente TX, essa é a componente TY. Mas presta atenção no tchananana. Olha o pulo do gato dessa questão. Esse ângulo é de 45 graus. Então, por ser alternos internos, eu tenho esse ângulo de 45 graus. E o que isso muda na minha conta? Tudo. Porque o meu TY é a componente T que está com o ângulo. O TX é a componente T que está sem o ângulo agora. Olha só o tchananana da questão. Hein? Quem não entendeu muito bem isso, que física, playlist, tá? De vetores. Vocês vão entender essas decomposições aqui perfeitamente. Bom, se o corpo está em repouso, se o corpo está em equilíbrio, significa que a força resultante, segundo Newton, é igual a zero. Mas ela é igual a zero nas duas direções. Ela tem que ser igual a zero na direção X e tem que ser igual a zero na direção Y. Eu vou começar na direção Y. O que eu tenho? Eu tenho mais TY menos o peso. Tudo isso somado tem que ser zero. O TY nós acabamos de provar que vale T vezes cosseno de 45. Se eu passar o peso para lá, tudo isso é igual ao peso. Então vai ficar que a tração é igual ao peso dividido por cosseno de 45. O peso é 0,1. Então é 0,1 sobre cosseno de 45. Guarda no bolso aí. Lá na direção X, o corpo também está em repouso. Ele está em equilíbrio. Então ficaria mais TX menos a força magnética do ímã, tudo isso igual a zero. O meu TX é o T seno. A força magnética vai para lá, vai ficar T vezes seno de 45 é igual à minha força magnética. Mas espera lá. Eu acabei de encontrar a tração. Eu posso substituir a tração por esse valor aqui, então.
que matemagicamente vai ficar o seguinte pra gente, ó. T, mas o T vale 0,1 sobre cosseno de 45 vezes o seno de 45. Tudo isso igual à minha força magnética. Seno por cosseno, eu tenho a certeza que vocês lembram que é tangente. Então a força magnética vale 0,1 vezes a tangente de 45. E tangente de 45, como vocês são exímios matemáticos, vocês lembram que tangente de 45 vale 1. Olha que lindo! 0,1 vezes 1 é igual à minha força magnética. Moral da história, a minha força magnética vale 0,1 Newton. Ad amora, ad acabou.